incrível história de renascimento pouco antes do Ano Novo. O bebê que sobreviveu depois de ser lançado pela mãe de um muro de 2 metros pode ter alta ainda nesta semana. Nossa equipe falou com a mãe da criança. Ela explica como fez o próprio parto e por que tentou se livrar do filho. Um drama que chocou o Brasil, mas teve um final feliz. É a reportagem da semana. Uma gravidez indesejada. 9 meses de segredo que terminaram em uma atitude de desespero da mãe. Você já tinha pensado em jogar o bebê na hora? Não queria fazer isso. O bebê que havia acabado de nascer foi lançado de um muro. Enfrentou a morte e ganhou uma nova vida. Estou muito arrependida. Belém, Pará. Na manhã de Natal, um serralheiro encontra um recém-nascido no quintal de casa. Nós acordamos com barulho, parecia ser miado. Mas como o quintal é grande, a gente imaginou que fosse gato. Pela manhã, vamos olhar, eu vi uma sacola de supermercado, totalmente fechada, amarrada, E me veio logo na cabeça, isso não é gato. O bebê chorava dentro de um saco plástico, depois de resistir a pelo menos 12 horas ao relento. Eu abri o portão, fui lá onde estava o saco, Aí rasguei na direção das narinas da criança para ele respirar. Desesperado, o serralheiro foi à delegacia de polícia. Um investigador se apressou em chamar o resgate, como mostra esta gravação. É que um cidadão está vindo aqui conosco, dizendo que no quintal da casa tem uma criança que ela ainda está viva, ela está dentro de um saquinho, uma sacola. Mas é um feto, senhor? Não, é uma criança. Ela está, inclusive, chorando. Agora a gente está acionando vocês porque ninguém sabe a condição que ela está, Pode remover ela e ter algum problema. Sim. Ela foi jogada? Foi, ela foi jogada lá. Nesse momento, o serralheiro Carlos pega o telefone. Eu vim aqui na delegacia e disseram que tem que acionar vocês, porque ela pode estar machucada, Porque tem um muro alto. Então a criança deve ter jogado por cima do muro. Carlos não tocou mais na criança enquanto aguardava por socorro. Eu me lembro das reportagens que eu vi quando uma pessoa está acidentada, a gente nunca deve remover por causa da cervical, da coluna vertebral. Aí foi que eu pensei, eu não vou mexer por essa razão, mexer na criança, porque eu não sei, eu não entendo, como é que se mexe. Então o médico é o mais indicado a fazer esse trabalho. Com uma câmera amadora, o serralheiro registrou o resgate. O médico e uma enfermeira abrem a sacola com cuidado. Surge o rosto do bebê. Vem o choro. É homem ou mulher? A enfermeira sorri. Ela e o médico atravessam a casa e entram na ambulância. O bebê recebe os primeiros socorros. A enfermeira limpa o garotinho que nasceu com 2,2 kg. O bebê chora novamente. Aí, garotão. Perna do jogador de futebol ali. Parece a cena de um parto. O menino nascia de novo, 12 horas depois. Em 9 anos como enfermeira, a Joelma já fez vários atendimentos, mas nunca tinha sido chamada para resgatar um bebê abandonado. Nunca tinha passado por uma situação ao mesmo tempo tão triste e tão emocionante. Joelma, quando você pegou o bebê nas mãos, a gente pôde ouvir no vídeo um choro bem agudo. Esse choro está na sua memória ainda? Continua e vai ficar por muito tempo. No primeiro momento eu imaginei que a criança estivesse morta, Porque nós fomos até o local para ver, quando observamos que estava respirando, a intenção foi logo abrir o saco para poder que a criança respirasse. Foi quando nós ouvimos o choro do bebê. Depois que o bebê foi salvo e internado num hospital, o Conselho Tutelar de Belém começou a desvendar a história dele.
A mãe, Elinaura Nascimento dos Santos, morava na casa vizinha. A jovem, de 20 anos, saiu do interior do Maranhão há 1 ano para ser babá da filha da tia, vizinha do serralheiro Carlos. Ela disse que engravidou do ex-namorado, um auxiliar de mecânico, e tentou esconder isso de todos, inclusive do pai da criança e do marido da tia. O senhor desconfiava? Todo mundo desconfiava. Até eu pensava, os amigos na rua, olha, a menina parece que está grávida lá na tua casa. Eu digo, mas quando? O rapaz disse que não, disse que mestrou ontem, mestrou não sei quando. E foi levando, e enganando todo mundo. É nesse quarto que Elinaura ficava. Passava as noites nessa rede, exatamente. No dia 24, véspera de Natal, ela conseguiu ficar sozinha em casa. Foi convidada pela família para ir a uma ceia, mas disse que preferia ficar aqui. Às 8h30 da noite, Elinaura entrou em trabalho de parto, se deitou e deu à luz sozinha. Ainda teve a tranquilidade de cortar o cordão umbilical, mas quando viu o bebê em suas mãos, entrou em desespero e tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Elinaura resolveu se livrar do bebê. Colocou o filho numa sacola plástica de supermercado e foi para o quintal de casa. Ela subiu aqui, eu imagino assim, ela deve ter subido e largado ali. No dia seguinte, Elinaura saiu para almoçar com a tia. Quando voltou para casa, todos já sabiam o que havia acontecido. No começo, a jovem negou tudo. Esse vídeo exclusivo mostra a primeira vez que Elinaura admite ter se livrado do filho. Ele foi gravado na sala do Conselho Tutelar de Belém. Não sabe. Aí ele soltou. Não passou na tua cabeça algum momento que poderiam descobrir? Ela conta como fez o próprio parto. E como foi para te cortar o cordão umbilical da placenta fazer a separação? Para tirar o cordão da placenta, não vem? Vem, tem que ser cortado. Tem que ser cortado. Cortou com uma tesoura? Tu esterilizou a tesoura? Não escaldou a tesoura? É. E ele estava bem quando nasceu a criança? Chegou a limpar ele, não? Depois que o bebê foi encontrado, Elinaura foi internada para se recuperar do parto. Quando teve alta, assustada com toda a repercussão do caso, ela não quis voltar para a casa onde vivia. Se escondeu, mas o Domingo Espetacular conseguiu encontrá-la e entrevistá-la com exclusividade. O que leva uma mãe a abandonar o filho recém-nascido do alto de um muro? Na verdade, eu fiquei com medo da reação da minha família. Por isso que eu fiz isso. Você tinha medo de que sua mãe não aprovasse? Pois é. Encontramos uma menina com vergonha, sentindo a dor da culpa. Quando você viu o bebê, como é que foi? Elinaura teve uma infância humilde numa pequena cidade de menos de 15 mil habitantes, Apicum-Açu, no Maranhão. Filha de um carroceiro e de uma dona de casa, chegou a Belém, no Pará, para descobrir uma vida nova. Se encantou com a grandeza da capital, mas a gravidez não estava nos planos. Ninguém sabia que você estava grávida? Não, ninguém. Como é que você conseguiu esconder tanto tempo a gravidez? Na minha barriga não cresceu muito. Não cresceu? Esta era a pessoa que Elinaura mais temia, a mãe, Dona Maria. Assim que soube o que havia acontecido com a filha, Dona Maria pegou o primeiro ônibus e viajou direto de Apicum-Açu para Belém. Ela achou que a senhora não ia aceitar de forma alguma. Achou, mas ela se enganou. Se enganou? Ela pensava que eu não fosse dar esse apoio para ela, né? E no primeiro momento, como é que foi esse encontro, quando você abraçou a filha? Muito bom, né? Foi... Eu não falei nada de mal para ela, só mesmo abracei ela, choramos junto. Vou apoiar ela todo o tempo. Mais calma, ao lado da mãe, Elinaura tenta explicar a atitude. Depois que ele nasceu, eu peguei, cortei o umbigo dele, peguei o saco, coloquei ele dentro, mas eu deixei aberto um pouco, não apertei o nó.
para que ele pudesse respirar, e coloquei lá do outro lado do quintal. Você colocou ou você jogou? Não, eu coloquei, não joguei. Sua esperança era que acontecesse o que com o bebê ali? Que os vizinhos achassem ele e cuidassem dele. Como se alguém tivesse deixado o bebê ali Pois é. sem saber quem era a mãe. Uhum.